Aqui é nota, viu, galera? Notas antigas, pra quem quer fazer coleção, viu? Interessado, só me procurar aqui no canal do Didi TV Cultural. Beleza? Valeu, galera. Você que não é inscrito no canal, galera, vamos se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Beleza? Valeu, meus amigos, minhas amigas.